Salmo de número 119, eu vou ler um versículo, eu queria a participação de todos, né? E até o verso, do verso 1 até o 9, tá bom? Não, 8, do 1 até o 8, isso mesmo. Salmo 119, verso 1 até o 8. Eu vou ler o primeiro verso, os irmãos lerem o seguinte, e o 8 nós vamos ler tudo junto, tá bom? Salmo 119. Para um pequenino tema, hoje à noite, nessa escritura, é bem-aventuranças. Bem-aventurança. Vamos lá. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e que o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que fossem diligentemente observados. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficarei confundido, atentando para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos, seus justos juízos. Todos agora. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Amado Deus, Pai Celeste, somente os teus estatutos, Senhor, é que nós temos de recordar cada dia, cada hora e caminhar através dos seus estatutos, que são seus preceitos enviados para nós, para nos ajudar, Senhor. E nós queremos, ó Pai, as bem-aventuranças, ó Deus, porque cada pessoa que teme a Ti só tem, ó Deus, de ser bem-aventurados por Ti. Isso nós vemos por todas a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Os apóstolos, profetas foram também bem-aventurados, Senhor. Muitos passaram por problemas, lutas, mas eles foram, Deus, pessoas que realmente viveram a Tua vontade. Por isso, foi concedida a eles as bem-aventuranças. Que nesta hora também, cada um de nós, Deus, por mais difícil, por mais que nós possamos estar sofrendo, Senhor, mas deixa nós lembrar de Ti nesta noite e receber e cumprir nossas vidas todas as promessas, e nós também seremos, ó Pai, bem-aventurados, conforme diz a promessa divina da Sua palavra, Senhor. No nome de Jesus Cristo, abençoe essas palavras em nossos corações, para que nós possamos cada dia mais caminhar através dela. Em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Irmãos, bem-aventurança, nós sabemos que todos, homens de Deus, mulheres de Deus, Deus nunca deixou eles à mercê nas mãos do diabo, tá? Por exemplo, se a Bíblia diz assim, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até a consumação das eras dos séculos, é uma bem-aventurança para nós, amém? Nós deveríamos saber que qualquer momento da nossa vida nós não estaremos sozinhos. Deus vai estar, porque Ele falou, estarei convosco todos os dias. Não é só na semana que você tem dinheiro, que você tem saúde, quando você não precisa ter gasto, não é só isso. Em todos os dias, Ele está conosco, amém? E nós temos que carregar essa confiança em nós, né? Então, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E em seus mandamentos, a Bíblia diz, tem grande prazer. As bem-aventuranças só vêm através de uma obediência a Deus, de uma vida escondida através de Deus. Ninguém que vive uma vida depravada, uma vida fora de ordem, não tem como receber essas bem-aventuranças. E mesmo assim, Deus ainda permite que a chuva caia sobre bons e maus, né? Você vê que a chuva natural cai sobre os espinhos, abrolhos, cai também para as plantações, né? Os arroz, feijões e tudo mais. Deus cuida de nós, amém? Mas o importante para nós é saber que na parte espiritual nós temos alcançado algo além disso do natural, amém? Quando nós chegarmos a esse posicionamento, irmãos, nós saberemos que temos uma trajetória bem mais avançada quando nós alcançamos essas coisas. Deixamos de olhar para trás, as coisinhas que nos rodeiam, né? E tem coisas que são coisinhas baixas que pegam nós, sabia? Às vezes nós nos policiamos para não cair nas coisas grandes, né? Que pecados grandes, maiores, às vezes os pequenos estão dominando a gente. Por quê? Nós ainda precisamos de algo, né? Para que podemos ver a altura, largura e profundidade também. Amém?
O profeta diz agora, antes que você possa ser uma testemunha de Deus, contar dos feitos de Deus, das bem-aventuranças de Deus, como eu disse, você tem que conhecer algo. Nós precisamos conhecer a Deus em sua palavra. Você que está doente tem que conhecer Deus na cura, que Deus é o doador da cura. Amém? Você que não tem entendimento, tem que saber se que Deus está escondido através da sua palavra. Deus está escondido através dos seus testemunhos. Você realmente tem que ser uma testemunha. Amém? Deus tinha uma testemunha no Velho Testamento, uma das primeiras testemunhas foi Noé. Você sabia, por Noé ser uma grande testemunha de Deus naquele tempo, e hoje parece que é fácil nós falar isso, mas naquele tempo, né, falar que ia chover e nunca tinha chovido sobre a terra, realmente tinha que ser um homem de testemunho. Né? Se não, irmãos, pare e analise. É a mesma coisa, se um médico fala para você assim, sua esposa não pode mais ter filho, mas se Deus falou para você que você teria um filho, aí parece que é contra todos os pensamentos médicos, da ciência, mas se Deus falou, Deus cumpre, amém? E foi que Deus falou para Noé, né? Não importava a dificuldade da crença do dia, a incredulidade deles, aquilo nunca atrapalhou Noé. Tanto é que a coisa era tão fervorosa, tão terrível naquele tempo, que a Bíblia diz como foi nos dias de Noé, lá no princípio já, seria agora nesse final de tempo. As mesmas coisas que aconteceu lá está acontecendo, e na frente também, como foi nos dias de Ló. Mas isso nunca vai atrapalhar de Deus cumprir o propósito na vida dos seus filhos, para ser testemunhas, né? E alcançar as bem-aventuranças de Deus. Amém? Então Deus tinha essa testemunha fiel, verdadeira lá, que passou por horas difíceis, veja só, e por mais que Noé era um homem de Deus, o diabo ainda perseguia Noé, sempre foi. Você sabia que o diabo passou pela arca através da mulher do filho da mulher de Cão? Passou por lá. Veja só, aí fala as 8 almas, mas a semente da serpente passou ali. Veja só que coisa, irmãos. Mas sempre nós temos que analisar que sempre diante de nós terá algumas forças malignas, por mais bem que você possa estar, por mais você ache assim, desse problema Deus me tirou. Mas depois na frente tem outros que você também tem que passar por ele. Amém? E você tem que carregar isso em você. Noé tinha uma testemunha. Ele ouviu a voz de Deus. Ele não ouviu a voz eclesiástica do dia, mas a voz de Deus. Em advertência que dizendo-lhe que viria um dilúvio. Amém? E quando Deus fala para você, você está curado, você alcançará isso, você vai sair dessa vida depravada, você vai crescer no Senhor, você não tem que se esmorecer. Se Ele falou, irmãos, a falha nunca está em Deus, está em nós, nós falhamos em crer. É nós que escondemos, fugimos de Deus. Quando Adão pecou, rebelou contra Deus, o primeiro que ele fez foi esconder. Adão, onde é que tu estava? Adão fugiu da presença de Deus. Mas nós sabemos que nós temos que realmente dizer, Senhor, eis-me aqui, na situação em que estamos. Porque não adianta fugir, porque Deus sabe, se esconder acima no céu, nas profundezas da terra, ou nas profundezas do mar, Deus vê. Então é melhor ficar e encarar a realidade, né? Então, advertência, quer dizer que viria um dilúvio, e que ele deveria construir uma arca, para que a construção da arca fosse de imediato. Amém? E era para preparar um lugar para salvar o povo. Todos que entrassem pudessem entrar, né, ser salvos. E ele foi testemunha de Deus. Amém? Então ele teve a bem-aventurança de Deus, e Deus confiou somente a ele para fazer essa arca. Por certo, tinha gente melhor do que ele era naquele tempo, mas Deus falou, não construa essa arca. Amém? E Deus pegou você, um fazendeiro, um pai de família, um operário, um pedreiro, uma dona de casa, e é para você levantar o altar de oração. Amém? E você precisa fazer isso. Para aqueles que estão às pampas, que acham que não precisa de Deus, e até mesmo você às vezes precisa interceder por eles. Por isso que serve o culto de oração para nós orarmos. Aqui na igreja, em casa, sempre a Bíblia diz, vocês têm que levantar mãos santas a Deus, clamar por misericórdia. Não adianta, porque às vezes você não tem tantas lutas, você acha que não precisa de Deus, talvez se a minha vida está boa,
não tem necessidade de nada, ou alguém pode pensar assim, mas é o espírito laodiceano que pegou as pessoas, quando ele chega num ponto que ele não precisa mais de Deus, ele dá um pontapé em Deus, mas a primeira ocasião que precisar de Deus vai correr, pedir ajuda. Mas vamos sempre ser o mesmo, amém? Sempre filho de Deus, sempre filha de Deus, e Deus ouve as nossas orações com sinceridade. Não é vir aqui falar palavras bonitas e tentar expressar, esfregar o olho para tentar chorar. Não funciona isso. Deus conhece seu coração, não é verdade? Não adianta viver uma vida que não é aquilo, mas nós cremos que Deus nos ajudará. Se há sinceridade em nós, ainda que podemos falhar, podemos estar caídos, mas Deus nos levantará e colocará a pastos verdejantes para alimentar as nossas almas. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe todos os irmãos na escuta aí também. Nós vamos cantar um corinho como sempre e depois nós vamos orar ao Senhor, tá bom? A gente fala orar ao Senhor porque você vai orar por você, pedir graça, né? Mas leve isso diante de Deus, amém? Os querubins, os serafins, arcanjos, cada oração está sendo, ele vai pegar essas orações e levar para ser queimado sacrifício, amém? E isso é aceito por Deus a ponto de chegar lá nas narinas de Deus, o ser suave. Não é aquela oração que alguém pode estar fazendo, mas oração já daquela maneira proposital. Quando é preciso de uma coisa, ele só ora aquele sentido daquela coisa. A oração dele não sai daquilo, né? Às vezes quer comprar um carro, então levantar o altar de oração só para comprar aquilo. Não tem interesse em outras coisas espirituais de Deus. Mas Deus sabe o que nós precisamos. Amém? E nós precisamos mais de Deus. Ainda que você não tenha casa para morar, não tenha carro, você não tenha moto, não tem nada dessas coisas. Mas se você tiver Deus, você tem tudo. Amém? Logicamente, se você tiver Deus, Ele não vai deixar você na miséria também, não. Nós cremos que Deus é um Deus de riqueza também, mas pelos limites da palavra. Amém? Tendo as ordens da palavra, tá bom? Vamos cantar então. Vamos cantar Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Amém.